Sejam bem-vindos, estamos juntos a partir de agora com mais uma edição do nosso Lapida e hoje nós vamos falar sobre Eneagrama. Já ouviu esse termo por aí? Sabe do que se trata? Nós vamos agora desmistificar, vamos entender, aprofundar nesse conhecimento e tentar descobrir também qual é o impacto disso no nosso dia a dia, na nossa expansão de consciência. Para falar sobre Eneagrama, Alexandre Helfer. Ele é terapeuta com abordagem em Eneagrama. Alexandre, seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Obrigado, Valdir. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar com vocês e esperamos poder contribuir com as pessoas nesse momento. Perfeito. Alexandre, o que é Eneagrama? Muito se ouve falar, de 1 a 9 são números relacionados à personalidade, luz, sombra, personalidade, sobrevivência. Afinal, o que é Eneagrama? Se a gente pudesse, assim, esclarecer de vez. Se eu pudesse resumir o Eneagrama, eu diria que todas as pessoas que fazem Eneagrama, elas dizem, a minha vida é uma antes do Eneagrama, uma depois do Eneagrama. Por quê? Os números são só números. Mas por que número? É porque você tem que ter uma didática para ensinar as pessoas, né? Então, a gente adota números, né? Mas não é para colocar ninguém na caixinha. Na verdade, o Eneagrama tira as pessoas da caixinha, né? Porque todo mundo está dentro do padrão de personalidade. Mas o que o Eneagrama faz? Ele nos mostra quem nós somos em personalidade e quem nós somos em essência, ou seja, em personalidade desenvolvida. Quais são nossos sabotadores, que muitas vezes estão impedindo de eu ter um bom relacionamento, me impedindo de ter sucesso na minha carreira, e quais são as virtudes que eu estou utilizando ou que eu não estou utilizando, porque também muitas vezes nós temos virtudes que a gente não percebe. E o Eneagrama traz tudo isso e nos mostra de forma prática, que isso é o mais importante, de forma prática, como eu faço esse caminho de desenvolvimento. Entendi. E como surgiu o Eneagrama? Então, ele tem duas vertentes, uma muito moderna, que é a psicológica, psiquiátrica, que foi desenvolvida a partir dos estudos de um psicólogo chamado Oscar Ichaço e de um psiquiatra, professor de Berkeley, nos Estados Unidos, que é o Cláudio Naranjo, né? Esses caras trouxeram o Eneagrama moderno, que é o que a gente aplica no curso. Mas nós temos o Eneagrama histórico, que é desde lá do tempo dos egípcios, passando pelos gregos, né? Na filosofia grega se aplicava muito o Eneagrama, que é o entendimento filosofal, comportamental do ser humano, sem ser um entendimento clínico, um entendimento psicológico mais profundo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E aí, historicamente, você vai passando ali no início do cristianismo, os chamados padres primitivos trabalhavam muito o Eneagrama. Até que você vai, existe uma região do Egito, onde tem mosteiros de 1.700 anos, 1.800 anos, são, né, ruínas desses mosteiros, onde se trabalhava especialmente os padrões comportamentais humanos, né? Tem, inclusive, um padre muito famoso lá do ano 300 e pouco, chamado Padre Evaglio, que levou o Eneagrama para o Oriente e tal, que era o quê? O estudo das personalidades humanas a partir de uma visão cristã. Tanto é que quando a Igreja Católica cria os 7 pecados capitais, ela se inspira no Eneagrama para criar, né? Então, ele tem toda uma vertente histórica e tem uma vertente moderna. A exemplo daquilo que a gente tem hoje dos temperamentos. Colérico, sanguíneo, também tem essa vertente mais religiosa. Sim, também tem, porque quando você pega qualquer padrão comportamental, você vai se conectar com espiritualidade, né? Não tem como, né? Porque, por que às vezes eu fico com raiva? Por que às vezes eu sou reativo? Por que às vezes eu tô triste? Por que às vezes eu tô desanimado? Por que tem pessoas que têm um excesso de energia, mesmo lá dentro da igreja, estão sempre fazendo um monte de coisa? E por que tem pessoas que têm uma energia mais baixa? Por que tem pessoas que têm alternância de energia? Isso tem uma conexão espiritual? Não tem uma conexão espiritual? Essas perguntas são normais, né? Claro que o espírito, ele não tem esses problemas emocionais, né? Mas o espírito está dentro de um corpo que tem. Então, que está num outro padrão, né? Nós estamos no padrão físico, então a gente tem essas experiências do dia a dia. Sim, e aí como lidar com essas experiências me ajudam a fazer um processo espiritual mais profundo. Mas nesse caso aí a influência não seria do meio. É uma influência, eu digo comportamental, é uma influência que vem de dentro e falta a percepção disso. Tem dois processos ali, né? Então assim, a minha personalidade, ela entende o mundo a partir da sua construção.
a sua construção, ela tem uma veia espiritual e tem uma veia das experiências que eu desenvolvi ali nos primeiros 7 anos de vida, né? Porque 80% da nossa personalidade se desenvolve nos primeiros 7 anos de vida, chamado primeiro septênio. E as influências não tem nada a ver com genética, né? Por isso que às vezes os pais falam assim, nossa, né? Esse filho aqui não puxou parece... ao pai, né? Ou não puxou ou ao pai. Não puxou ou ao não pai. puxou a mãe. Aí ele fala assim, mas tinha uma tia-avó que era assim. Sempre tem uma tia-avó na família, né? Coitada da tia-avó, salva pra ela, né? Sempre sofre. A personalidade, ela não é genética. As experiências que aquela criança vive nos primeiros 7 anos de vida dela vão formar a personalidade dela, 80%. A maioria dessas experiências, inclusive, são os traumas. Porque são os traumas que fazem aquela criancinha, aquele bebê, inclusive, pensar, preciso resolver isso aqui. E daí, quando ele pensa, preciso resolver isso aqui, ele vai achar dentro dele 9 padrões emocionais, que todos nós nascemos com 9 emoções comportamentais. E por isso que são 9 números. E dentro desses 9 padrões comportamentais, a criança vai achar um que ela vai falar, pô, esse é mais legal, curtir. E aí esse se torna dominante. E uma vez que um padrão emocional se torna dominante, ele não muda mais. Se esse padrão emocional for parecido com o dos pais, ele vai ter um comportamento parecido dos pais. Se esse padrão emocional for diferente dos pais, ele vai ter padrão diferente. Aí eu acho muito legal que às vezes tem, por exemplo, tem padrões emocionais que são quietinhos, são tranquilos. Aí enquanto os pais falam, nossa, seu filho é tão tranquilo, tão quietinho, como é que você consegue fazer isso, né? Parece que os pais são especiais. Não, é um padrão emocional, os pais não têm influência nenhuma naquilo. Tem padrões emocionais que são super focados, vão ser estudiosos, vão ser dedicados. Aí eu olho e falo, nossa, como é que você consegue fazer seu filho ser tão estudioso, tão dedicado? Aí eu falo, não, a gente ensinou desde Traz cedo. Traz pra mim a responsabilidade aqui. Esse feito é meu. Aí... Não, é só um padrão emocional. Como tem o inverso, tem padrões emocionais que são muito ativos, né? Que são cheios de energias, que confrontam os pais. Aí fala, nossa, o que aconteceu com o seu filho? A gente tentou dar o melhor, mas não sabe o que aconteceu, né? Que daí já é o inverso. Aí eu digo, isso aí é responsabilidade minha. É a escola, lá, você joga pra alguém. Tá certo. Mas também não tem culpa nos pais ali. É um padrão emocional. Então... Por isso que tem uma conexão espiritual, porque uma das primeiras coisas que nós trabalhamos no desenvolvimento humano, cara, não tem culpa, compaixão. Por isso que Jesus falava muito sobre perdão, sobre não julgamento. Os pais não têm culpa do padrão comportamental dos filhos e os próprios filhos não têm porque é a escolha de uma criança. Então, se eu sou um adulto reativo e eu estou lá sofrendo porque eu sou um adulto reativo, é um padrão de personalidade. Eu já trago isso, então, lá da eternidade, da primeira infância. Então vamos trabalhar isso, porque você pode trabalhar padrões reativos e vamos fazer essa pessoa não ser mais tão reativa. E tranquilo, você entende a personalidade, trabalha e pronto. Eu procrastino. Procrastinação não é preguiça. Procrastinação é um padrão de personalidade, que é muito simples de explicar. Nós temos aqui atrás o chamado cérebro primitivo. O cérebro primitivo tem uma inteligência que a gente chama de inteligência da ação. Inteligência do movimento. Então tem gente que tem essa inteligência muito elevada. É como o cara que vem com QI alto, né? Certo. Qual que é a influência dos pais? Nenhuma. A criança veio com QI alto. Então tem criança que vem com essa inteligência muito elevada. Então é um adulto extremamente proativo. É um adulto que vai ter dificuldade de ficar parado, inclusive. Já tem gente que vem com essa inteligência baixa. Vai procrastinar. Todo mundo que tem inteligência corporal baixa, inteligência da ação baixa, ele vai procrastinar. Como é que você faz? Existem atividades que você desenvolve que faz estimular essa inteligência. Isso. Você estimula essa pessoa em 6 meses, é outro ser humano. Mas se ficar no padrão, é preguiça, não sei o que, não vai resolver. Teve uma empresária que fez o curso comigo e a dificuldade dela era justamente que ela precisava vender mais e ela queria muito fazer academia e ela procrastinava a academia, né? Há 40 anos, tem filhos, então toda uma dificuldade. Ela entendeu esse padrão, trabalhou esse padrão. 1 ano depois ela ganhou um prêmio de garota fitness. Olha aí. Em 1 ano. Mudança total. Por quê? Porque entendeu o padrão comportamental e trabalhou ele. Trouxe para consciência aquilo que estava de alguma maneira sabotando e teve elementos para trabalhar isso. Isso. E ela sofria porque na cabeça dela o que o mundo ensinou para ela que era preguiça. Não tem nada a ver com preguiça. Esse conformismo acaba tirando muita oportunidade da gente, né, Alexandre? E a falta de conhecimento é o maior impacto. Isso. A falta de conhecimento nos impede de superar qualquer coisa. Como é que você sabe fazer um processo de soma?
Porque você estudou matemática. Senão, você não sabe fazer um processo de soma. Como é que você sabe escrever um texto? Porque você estudou português, senão você não consegue escrever um texto. E em padrão de personalidade, a gente não faz isso. A gente vai deixa rolar, né? Liga no automático e não aprende. Aí, quando você chega aos 75, 80 anos, você olha para trás e fala, caramba, podia ter feito tanta coisa diferente. Mas daí você tem 75, 80 anos. Você pode virar uma chavinha? Pode. Mas não vai virar... Mas você não vai aproveitar tanto mais tempo ali para frente. O próprio corpo já vai estar meio, né, limitado. Não aguenta. Então é isso. Isso que a gente trabalha no Eneagrama. Perfeito. Deu para entender aqui qual é a dinâmica, qual é a essência do Eneagrama. E para representar o trabalho em si, as conexões, as personalidades, os perfis, vocês têm um símbolo. Vou pedir para a produção pôr aqui no nosso telão e eu gostaria que você explicasse. São 9 números, são 9 emoções. 9 emoções humanas. Primeira coisa que eu sempre explico, que me perguntam, isso aí é um símbolo religioso? Eu falo, não é um símbolo religioso, porque tem um triângulo ali no meio, as pessoas confundem com pirâmide, né? Mas não é uma pirâmide, é um triângulo, né? Isso, na verdade, quando ele foi descoberto, há uns 4.000 anos atrás, nos estudos que foram feitos de arqueologia, isso é um símbolo de processos matemáticos. Era usado para processos matemáticos, organizações e tal, que tinham dentro da necessidade da época. Depois se descobriu que esse símbolo de processos matemáticos era perfeito para explicar padrões de personalidade. E aí começou a ser utilizado padrões de personalidade. Aí você fala, mas por que tem essas linhazinhas? Porque elas conectam perfis. Então eu vou pegar um exemplo ali, tá lá o perfil 5. O perfil 5 ele tem padrões de estresse, como todo ser humano tem, tá? E existe um motivo do estresse, que isso é importante saber. O meu estresse é a falta da minha motivação básica. Então, o meu estresse é diferente do seu, que é diferente do número outro lá. Isso. Quando as pessoas do mesmo perfil, mesmo padrão de estresse, pessoas de outro perfil, outro padrão de estresse. Então, o perfil 5 ele é conectado ao conhecimento. Então, o que é o estresse do 5? Quando ele não pode acessar o conhecimento. Botam tanta demanda sobre a vida dele que ele não tem tempo para estudar, para ficar sozinho, para ir para dentro da mente. O perfil 5 é o que mais vai para dentro da mente. Aí ele fica em estresse. Em estresse, ele vai ter um comportamento parecido com o perfil 7, mas não o melhor do 7, o pior do 7. Que é a hiperatividade de ideias. O 5, que é um cara muito conectado ao conhecimento, que tem um foco no entendimento, ele começa a ter um monte de ideia na cabeça e desenvolve padrões de ansiedade bem acelerado. Por quê? Porque ele está perdido dele. Aqui o 5 ele não está conectado ao 8, então ele está ao 7, é isso? Ele vai primeiro para o 7. O segundo passo do estresse dele é para o 8. Aí ele traz pro 8, ele fica turrão. Vamos dizer assim, ele finca na ideia dele e não volta atrás. Então, exemplo aqui, o meu padrão é o 1. Eu tenho que olhar, além do 1, a referência que ele, que ele puxa do 4 e do 7. E do 2. Do 4 e do 7, desculpa. Do 4 e do 7. Porque em padrão de estresse, o 1... Primeiro ele vai fazer o movimento de ir pro 4, tá? O 5 é primeiro o 7, o 1 é primeiro o 4. Depois do 4, se ele não resolver o problema dele no 4, ele acessa o 7. Mas sempre primeiro eu vou para um ponto que a gente chama flecha, a flecha. Eu vou para minha flecha 1, para minha flecha 3, para minha flecha 4, né? Aí eu vou para aquele padrão. Depois que eu tô naquele padrão, eu tendo a ir pro próximo. Aí o problema é se eu não resolvo no próximo. Aí o que acontece? Aí o corpo vai dizer, você não está resolvendo, eu resolvo. E aí quando o corpo diz eu resolvo, é sempre um problema de saúde. Então cada perfil também tem determinados padrões de doenças que eles vão ter. Vamos continuar aqui com o 5 então. Não sei se é o meu, o 5, mas vamos, já que foi o primeiro que você elencou aqui. Que tipo de problema de saúde o 5 teria, que seria bem característico? O 5 ele começa a desenvolver padrões de ansiedade e padrões de raiva inconsciente que vão gerar, por exemplo, gastrite nervosa. Mas é comum, no caso do 5, algum tumorzinho. É bem comum daí. Caramba! Mas é muito raro o 5 chegar nesse ponto. Por quê? Porque como o 5 é muito lógico, ele chega numa hora que ele começa a perceber, isso aqui não tem lógica nenhuma. Tá errado aqui, vou ter que fazer alguma coisa para mudar o cenário. Porque quando eu sou muito lógico, eu não acesso tanta raiva. Porque a raiva é uma energia, as pessoas interpretam raiva como algo ruim. Raiva, na verdade, é bom, porque raiva é movimento.
né? Então, quando eu tenho duas coisas que movem o ser humano, raiva e amor. A gente não consegue se mover só por amor, né? Então, eu acordei de manhã, tá uma chuvinha, tá fresquinho, eu não quero sair da cama. Paz e amor. Tá tão gostosinho aqui, mas eu tenho que sair da cama. Como é que eu saio da cama? Eu saio com raiva. Eu falo, tá, eu vou levantar. Isso é raiva. Isso é chamado de raiva santa, que é a raiva do movimento. Essa raiva é boa. O problema é que a raiva vai crescendo, ela deixa de ser a raiva do movimento e passa a ser a raiva da agressividade, do confronto. E essa raiva é ruim porque eu entro em confronto com os outros, mas ela é ruim porque ela queima dentro. Né? E o 5, ele raramente chega no ponto de queimar dentro, porque ele é muito lógico. A ideia do Eneagrama, quando a gente fala de buscar equilíbrio, acessar essas informações, é minimizar os efeitos negativos, claro, mas te ajudar a perceber, né, o teu padrão. Isso. Como que eu faço isso? Tá, cada perfil vai fazer isso de uma forma diferente, porque são formas diferentes de enxergar o mundo, né? Então, por exemplo, vamos pegar lá, perfil 1. O perfil 1, né? Vamos lá. O perfil 1, como é que ele funciona? Ele acessa no dia a dia, primeiro, a energia da ação, né? Que ele tem muita força na inteligência corporal. Depois ele acessa a energia emocional, que está ligada ao cérebro límbico, também chamado de cérebro mamífero. E por último, ele acessa a energia lógica. Então, o perfil 1 são muito impulsivos, né? Age, sente, pensa. Esse é o dia a dia dele. Age, sente, pensa. Age, sente, pensa. Então, o primeiro passo do perfil 1 é se faça a pergunta. Por que se faça a pergunta? Porque eu tenho que acessar a energia mental. Então, toda vez que você sentir que você está passando do seu normal, se faça perguntas. Mas isso realmente é o que eu devo fazer? Isso vai trazer resultado? Isso vai trazer coisas boas para mim? Isso vai trazer coisas boas para a empresa? Isso vai trazer coisas boas para o relacionamento? Ele tem que se fazer perguntas. Daí ele começa a virar uma chave. Segundo ponto, perfis 1 são muito ligados ao que a gente chama de dever, ou seja, fazer tudo certinho. Então, se eu sou movido por fazer tudo certinho, se eu sou movido pelo dever, quando é que eu relaxo? Quando é que eu refresco? Quando é que eu me acalmo? Não, nunca. Então, perfis 1, eles têm aí, voltando à questão da saúde, eles já começam com... Eles são todos tensos aqui, eles são a alegria dos dentistas, né? Tem uma amiga minha dentista que ela fala que se as pessoas todas entendessem de Eneagrama, eu ia fazer propaganda só para perfil 1. Bruxismo, TM, né? Eles vão ter, porque tudo tem que estar certo, né? Aí eles vão ter o problema da gastrite nervosa, porque eles têm muita raiva, porque eles são muito conectados ao dever. Então, o perfil 1, ele precisa se fazer pergunta e aprender a relaxar. É o primeiro passo. Quando ele começa a se fazer perguntas e se permitir momentos de relaxamento, a vida dele começa a ter uma transformação extraordinária. Eu lembro de ter uma amiga que fez Eneagrama, eles gostam muito de fazer churrasco lá na casa deles, adoram receber, até porque o marido dela é um perfil 2, e o perfil 2 é um perfil que adora receber pessoas, né? E assim, às vezes a gente vai lá, sabe como é? Amigos, vão tomando, vão comendo, sábado à noite a gente ficava até 2h30, 3 da manhã na casa dele. O que ela fazia às 3 da manhã quando todo mundo ia embora? Ela ia limpar a casa. Porque se o dever vem em primeiro lugar, como é que eu posso dormir? Como é que eu posso relaxar se a casa tá bagunçada? Aí um domingo de manhã ela me manda um WhatsApp, assim, uma mensagem, fala assim, Alexandre, você não acredita o que eu fiz hoje? Eu falei, tá, o que você fez? Eu pensei que ela tinha quebrado alguma coisa. Ela assim, ficou com raiva, da gente foi embora sem ajudar a arrumar a casa. Ela falou, fui dormir sem limpar a casa. E aquilo foi extremamente prazeroso. Ela tinha feito o curso contigo? Tinha feito. Entendi. Foi extremamente prazeroso para ela conseguir dormir sem limpar a casa. E aí no dia seguinte o marido estava lá, estava ajudando ela a limpar a casa. Inclusive foi mais prazeroso o processo de limpeza da casa, porque daí foi feito como um casal. Fizeram uma parceria. E ela percebeu que ela podia relaxar, que era permitido relaxar. Né? E a partir de então ela vem nesse processo de desenvolvimento e hoje ela, mesmo sendo um perfil 1, ela consegue relaxar, curtir a vida e viver a vida também, não só o trabalho, não só a casa, não só cuidar do filho, mas viver realmente a vida. É muito doido isso, né, Alexandre? Porque a pessoa ela está numa zona de conforto de sofrimento. Sim. Porque ficamos imaginando, eu tenho que prestar contas, eu tenho que fazer esse serviço porque eu não vou ficar em paz, eu não consigo ir dormir. Ou seja, eu estou numa zona de conforto ainda
ainda que essa zona de conforto me agrida. Isso, mas é a zona de conforto dela. Tanto é que ela... Foi muito engraçado que ela demitiu a empregada. Por quê? Porque o marido olhou pra ela e falou assim, você tem empregada pra quê? Porque a empregada ia limpando a casa, ela ia atrás, verificando o que a empregada não tinha limpado direito. E aí ela limpava o que a empregada limpava direito. Qual é o enneagrama dela? Qual é o número? Perfil 1. Aí, hoje não. Hoje a empregada limpa a casa e ela fala, se alguma coisa não ficou do jeito que eu gosto, final de semana eu dou uma organizadinha naquilo, mas eu consigo trabalhar, fazer as minhas coisas sem estar o tempo todo ali vigiando a empregada. Eu deixo a empregada limpar a casa. Então você veja, o dever impõe a ela um sofrimento diário. Hoje ela consegue trabalhar com isso, mas tem gente que não consegue. Daí voltamos lá, o bruxismo, ATM, gastrite nervosa, e que tudo isso pode evoluir para uma úlcera e por aí vai, né? Que é um desafio do perfil 1. Então cada perfil tem os seus desafios. O melhor de tudo isso é saber que isso é maleável, né? Esses comportamentos todos são possíveis de serem alterados. Isso, tudo é trabalhável, desde que a pessoa, por isso chama nível de consciência, a pessoa traga para o consciente. Porque, por exemplo, na cabeça dessa empresária, fazer tudo ligado a dever, isso é o certo. Na cabeça dela, quem não está sendo tão organizado, quem não está sendo tão proativo, está errado. Aí quando ela vai lá, entende padrões de personalidade, ela percebe que não. Não quer dizer que ela concorde com as outras pessoas, você não tem que concordar com as outras pessoas, mas ela entende por que as pessoas fazem daquele jeito. E aí o que ela muda também? A comunicação. Porque a minha comunicação, porque pessoas do perfil 1 têm uma comunicação objetiva, direta e clara. A comunicação objetiva, direta e clara funciona com alguns, não funciona com os outros. Por exemplo, perfil 2 e 4, que tem muita energia emocional. Se você comunicar com eles de forma objetiva, direta e clara sempre, você vai gerar conflitos, você vai gerar ruídos na comunicação. Seja seu marido, seja seu esposo, seja seu filho, seja seu colaborador, seja seu cliente. Porque o cliente emocional não compra de alguém que vende de forma objetiva, direta e clara. O cliente emocional compra por conexão. Então eu falo, não, mas o jeito certo de vender é de forma objetiva, direta e clara. Você vai vender para alguns, para outras pessoas você não vai vender. Por isso que às vezes entra lá na loja uma pessoa, você aplica uma técnica, aquela pessoa compra. Aí para outra você aplica a mesma técnica, aquela pessoa não compra. Comprar. Tem que haver compatibilidade. Isso. Já um perfil 8, que a gente chama do corporal dos corporais, ele só compra se a conversa for direta, objetiva e clara. Se você tentar uma conversa emocional com ele, você só irrita ele. Então, entender esses processos muda completamente a vida. Muda lá dentro do casamento também. Perfis 8 não sabem elogiar. Eles não sabem elogiar, eles não entendem o elogio. Porque se fez bem feito, fez porque é obrigação. Né? E perfis 2 adoram ser elogiados. Agora imagina um 8 e um 2 casado. Tem muito 8 casado com 2. Perfis 2 adoram... De alguma maneira se atraem, não, Alexandre? Sim, tem um motivo. Tem? Tem. Qual é o motivo dessa atração? Só vou contar mais uma coisa. Perfis 2 adoram dar indireta. Porque a indireta, se você pegou a indireta, quer dizer que você gosta dele. Perfis 8 não entendem a indireta. Não entendem, literalmente não entendem. Qual que é a maneira deles entenderem mais fácil? O 8 diz, você quer uma coisa, pede. Mais objetivo, mais reto ali. Estou passando na frente de uma loja e aí o meu parceiro, minha parceira é 8, eu olho e falo, olha que sapato bonito. Tipo, olha que sapato bonito. Sim, entendeu? Te dei a letra aqui. O 8 vai olhar e falar, sim, é. Não, não é. Ponto. Ele não vai entender aquilo como uma indireta. Ele não entende como uma indireta. Ué, a pessoa falou que o sapato é bonito, concordei, discordei. Ah, mas ela queria o sapato. Ué, por que não pediu? Por que não pediu? Tá? E aí, por que perfis 2 Por que se atraem? O perfil 2, ele é um apoiador. Ele tem como um dos princípios do padrão da sua personalidade apoiar as pessoas. Eles adoram apoiar as pessoas. E, intuitivamente, no relacionamento, eles procuram pessoas que parecem que vão dar certo. Porque se eu quero apoiar alguém, eu vou apoiar alguém que parece. Vai dar certo, eu falo em termos de namoro, casamento depois. Perfis 8 são muito cheios de energia e trabalham muito. Quando você olha para um 8 jovem, você fala, essa pessoa, esse homem, essa mulher, vai dar certo na vida. Porque trabalham muito. Aí o 2 olha para o 8 lá que trabalha, é isso aí. Admira. Admira e fala, isso aí que é para casar. Aí quando você casa, descobre que tudo bem, ele vai dar certo na vida, mas ele não vai elogiar, ele não vai fazer surpresa. Aquela ideia romântica não faz parte do 8 ali. Ontem a gente estava conversando com o empresário 8 lá de Toledo, né? E aí ele falou assim, cara, a minha esposa às vezes chegava para mim e falava, vamos viajar para tal lugar, mas eu não queria. E eu falei, e aí eu dizia, eu não vou. E a esposa dele é uma 2.
Nossa. Ela queria... Toda aquela expectativa. Isso. Na verdade, ela provavelmente mandava um monte de indireta pra ele pra ver se ele pegava que ela queria ir pra praia. Mas ele não pegava que ela queria ir pra praia. Daí ela chegava numa hora, ele, por exemplo, ele é jipeiro. Ele gosta, ela falava, vamos pra praia. Eu falava, não, vamos andar de jipe. Vamos lá pro Amazonas. Ele já fez a Transamazônica. E ela falou, não, mas eu quero ir pra praia. E ele falou, não, mas vamos andar de jipe. Não processa, porque na cabeça dela é a praia. Na cabeça dele é assim, olha, não é pra gente estar junto? Qual que é a diferença da gente estar junto na praia e a gente estar junto no Jeep? Entende? O 8 é prático. Nossa, eu imagino que agora muitos daqueles que estão acompanhando o nosso programa explodiu assim uma caixinha mental, buscando exemplos, fragmentos das vivências e tal, porque essa imaturidade, né, da sua personalidade, do seu comportamento é que geram os grandes conflitos. E a nossa inabilidade de lidar com essa diferença, então, cria uma bomba. Isso. Ó, vou pegar um exemplo. Perfil 6 é um perfil de grupo. São pessoas de grupo. Pode ser um grupo, uma pessoa, meu marido e minha esposa, mas são pessoas de grupo. Eles não gostam de ficar sozinhos. Eles gostam, nem que esteja assim, eu estou sentado no sofá, você está sentado do meu lado. A gente não precisa nem estar conversando, mas eu quero você do meu lado. Perfis 4, gostam de ficar sozinho. Gostam de gente, gostam de ficar sozinho. Aí tá lá o 6 casado com o 4. Aí o 4 fala assim... eu preciso ficar um pouco sozinho, vou lá pro meu quarto. O 6 já entendeu assim, peraí, o que tá acontecendo? O que eu fiz de errado? O que tá rolando aqui? Ou que deu ruim aí? Como ele é um perfil muito desconfiado, ele pensa, putz, essa mulher ou esse homem, né, tá aprontando. Por que quer ficar sozinho? E aí começa a rolar na cabeça do 6 um monte de possibilidade. E o 4 só quer ficar sozinho, porque ele precisa ficar sozinho, que é onde ele recarrega a energia. Aí o 4 ele é um pouco reativo. Daí o 6 fala, por que você quer ficar sozinho? Aí como o 4 é um pouco reativo, ele já manda uma lapada dali. E daí já começa a briga. Aí, ponto. Por uma coisa nada a ver. E era tão simples, né? Falar, eu preciso ficar um pouco sozinho. O 6 olha, claro, eu entendo que você precisa ficar sozinho. Vai lá, a hora que você estiver bem, vem pra cá que eu tô te esperando. Pronto. Ficava tudo na santa paz de Deus. Resolveria qualquer tipo de problema. Qualquer problema, mas não. Daí uma coisa que é completamente boba vira um conflito que às vezes vai desgastando o relacionamento, porque as pessoas vão criando teorias nas mentes dela, que é perfeitamente normal. E aí uma relação que tem tudo para ser extraordinária se torna uma relação problemática. Caótica demais. E isso vai ser a mesma coisa com os filhos, porque, vou dar um exemplo. Mas essa relação do casal, esses conflitos e tudo mais, impactam não na personalidade dos filhos, impacta o quê? No que os filhos vão levar de referência lá para fora. Isso, exemplo, vamos supor lá, voltamos para o perfil 6. Perfil 6 é um perfil de grupo e é um perfil muito ligado à confiança. Aí tá lá a criancinha 6, crescendo num lar cheio de conflitos e com desconfiança. Lembrando que ela já está com o seu perfil ali. Lá. Aí o lar é cheio de conflitos, cheio de desconfiança. Essa criança já é naturalmente desconfiada. Estão trazendo um ambiente de desconfiança para ela. Ela vai ser ainda mais desconfiada. Porque a relação potencializou aquele problema. Então os pais não interferem no perfil, mas interferem em potencializar ou não os problemas do perfil. Né? E aí vamos pegar um outro exemplo agora falando de pais. Tem perfil 3, é o perfil do foco, perfil do sucesso. Foco, sucesso, é o workaholic natural. Para o perfil 3, trabalhar é um prazer. Né? Então é muito difícil você fazer o perfil 3 e entender que ele precisa dedicar mais tempo à família, porque na cabeça do 3, a melhor coisa que ele pode deixar para a família é o legado, na cabeça dele, né? E tá na verdade dele. Aí tem um empresário 3 lá de Toledo, a família toda fez eneagrama comigo. O filho é 5. Ele vivia em conflito com o filho, porque o 5 é o mental, ele quer trabalhar dentro da mente, quer ficar sozinho lendo, pesquisando, e na cabeça do pai 3, o filho vai ser meu sucessor, vai ser o cara que vai tocar esse negócio aqui, vai ser o cara que vai vender que nem eu vendo, porque o filho é o legado. Certo. Né? E aí o filho 5 jamais vai fazer isso. Não vai rolar, não vai acontecer. E ele e o filho viviam em conflito por causa disso. Ele querendo que o filho seguisse os passos dele e o filho não entendendo porque o pai queria que ele... Aí fizeram eneagrama. O pai entendeu o filho. E o pai entendeu que o filho nunca vai ser aquele que... O filho vai ser outra coisa. O menino vai ser... 5 sempre vai dar certo na vida, mas vai ser num outro ambiente, né? O filho dele, por exemplo, quer trabalhar na área científica, na área química, né? Já tem todo o plano traçado, já sabe que universidade que ele vai estudar fora do Brasil. Com 14 anos o moleque sabia isso, né? Que os 5 traça planos de tempo longo, né? E aí ele entendeu.
Cara, a relação deles mudou completamente. Hoje ele conversa com o filho, hoje ele entende o filho entende o pai. O Augusto, que é o filho, agora ele está com 19 anos, já está estudando, está primeiro fazendo um processo em Curitiba e depois ele vai para os Estados Unidos. O Augusto fala, cara, minha relação com meu pai hoje é outra. Porque meu pai parou de querer que eu fosse ele. E essa frustração, em algum nível, né, do pai aí, ela se transmuta de que maneira? O entendimento ou ele vai buscar ainda assim um sucessor? Ele ameniza daquela situação, daquele conflito específico com aquele filho. Mas ele vai tentar projetar isso de uma outra maneira? Ele tem 2 filhas mais novas. Ele entendeu o perfil das 2 filhas também. Então ele já sabe o que vai rolar. Ele já sabe. Mas, então eu digo, isso traz um alívio, um conforto muito grande para todas as partes ali. Sim. Especialmente nesse caso do pai que estava com toda essa projeção. Sim, hoje o pai ele fala assim, cara, hoje eu converso com meu filho, hoje eu tenho um diálogo com meu filho. Ele fala assim, o Enneagrama trouxe minha família para mim. Eu era um cara que ia chegar a um ponto que eu não ia mais conversar com meu filho. Que coisa, e aí agora eu entendo perfeitamente, eu converso com meu filho e eu sei o que ele vai ser, e eu entendi o que ele vai ser, respeito isso, e tudo bem, porque é outro padrão de personalidade. Eu tenho que entender que se eu sou focado e sou workaholic por um padrão de personalidade, as outras pessoas que são outros padrões não vão ser. Aí pega, por exemplo, os coaches de internet, eu adoro coach de internet, os caras falam assim, você tem que ser focado, você tem que ser o quê? Aí tem que falar, o cara lá é focado, lá o coach falou, cara, ele é focado porque ele é focado. Ele é focado porque é um padrão de personalidade. Tem pessoas... Todo mundo pode trabalhar muito. Todo mundo. Isso independente do perfil. Todo mundo pode acordar de madrugada e trabalhar de noite. Mas tem aquele perfil que necessita do tempo com a família. Que o cara fala, final de semana é com a família. Ah, não, mas para você ser milionário você tem que trabalhar sábado e domingo. Eu falo, não vou, eu não preciso ser milionário, eu quero meu tempo com a família. É um padrão de personalidade. Tem aquele perfil que necessita viajar, passear, curtir a vida. É da personalidade dele. Se você chegar para esse cara e falar, não, você tem que trabalhar 10 anos para ficar milionário, depois você vai curtir a vida, não vai rolar. Porque ele vai chegar num padrão de estresse tão grande se ele não curtir a vida, que ele vai morrer antes de dar os 10 anos, ou ele vai parar numa UTI, ou ele vai ter problema sério, algum problema sério, o corpo dele vai trazer problema. Esse cara pode ganhar muito dinheiro, mas ele precisa curtir a vida, porque é o padrão de personalidade dele, né? Eu tenho um amigo que é esse padrão de personalidade. Uma vez por mês ele viaja com a família, nem que sejam 3 dias em Foz do Iguaçu. Ele fala, cara, uma vez por mês eu tenho necessidade de ficar sem problema na minha vida. E se eu vou parar de ganhar dinheiro por causa disso, ok. Eu vou curtir com a minha família. Então são padrões de personalidade. Sim. Daqui a pouco o Alexandre vai trazer para nós aqui a personalidade de cada um dos números dos 9 e eu imagino que você aí queira saber. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Eu tenho uma outra pergunta aqui antes, Alexandre, que é sobre esse mundo capitalista, esse mundo, né, que a gente vive, comercial, material. De que maneira eu posso ter, falando com os empresários, porque você mencionou bastante os empresários aí, de que maneira eu posso ter uma equipe sintonizada, harmônica, levando em consideração esses perfis do Enneagrama? Tá. Primeira coisa que eu preciso entender, existem motivações, né? Todo perfil tem uma motivação básica, então as motivações básicas são diferentes. Vou dar um exemplo bem simples. Perfil 2, adora ser elogiado. Então se eu tenho dentro da minha organização o perfil 2 que está fazendo tudo muito legal e eu trago a ele o elogio, show de bola. Joinha. O salário emocional do 2 é o elogio. Não é ganhar mais. Todo mundo quer ganhar mais, isso é óbvio, né? Mas do 2 é o elogio. Você pode dar um aumento salarial, para pegar um exemplo simples. Eu tenho um amigo meu, o cara é um comercial fantástico, ele trabalhava numa empresa e ele não era reconhecido pelo dono da empresa. O salário dele era um salário elevado. O salário dele na época, com as comissões, nós estamos falando 6, 7 anos atrás, com as comissões podia chegar a 20 mil. Salário elevado. Então o cara ganha bem. Para nossa região, 20 mil é um baita salário. Mas o dono não elogiava ele estava em estresse, falou, cara, e ele estava há muito tempo, eu falei, cara, faz o seguinte, monta teu negócio. E aí é engraçado que não é o elogio propriamente dito, né? É o reconhecimento. Reconhecimento, né? Pô, isso é importante para nós. Nossa, que venda bacana que foi, que bom que você trouxe esse cliente pra gente. Não sei, esse é o reconhecimento. E aí eu falei para ele, cara, faz o seguinte, você tá em sofrimento porque você não é reconhecido. Você vai mudar de empresa, você vai para outra empresa, corre o risco de continuar sendo reconhecido. Monta o seu negócio. Ele montou um negócio em 2020, na pandemia. Tá? Esse cara hoje, ele anda de Porsche e a esposa anda de X4.
E na época ele tinha um carrinho, nada contra, mas ele tinha um Peugeotzinho, né? Então, um abraço aí aos mecânicos. Por quê? Porque tinha mês que ele tirava muita comissão, tinha mês que ele tirava pouco, porque ele perdia energia, né? Por causa do não reconhecimento. Aí ele montou o negócio dele. Hoje ele tem terreno lá no condomínio É o Amor, ele tem apartamento na praia. O cara se encontrou. Em 5 anos o cara fez isso. Olha o potencial de venda que esse cara tinha. O dono da empresa perdeu esse cara porque não sabia elogiar. Exato. Então, veja só, né? Hoje ele podia estar lá na empresa trazendo isso para a empresa. Agora vamos pegar já outro exemplo, perfil 3. Perfil 3, o reconhecimento dele é o plano de carreira. Se você tem um 3 dentro da sua empresa, ele quer saber onde ele pode chegar. Você monta um plano de carreira para ele, bota tudo, você pode chegar aqui, ele vai. É o cachorro que você jogou o osso. Se você não tem um plano de carreira para ele vai procurar outro lugar onde ele tem um plano de carreira. Perfil 6. Perfil 6 é a segurança e a lealdade do grupo. Então, se eu tenho um perfil 6 lá dentro da minha empresa... Aquele senhor ali, acho que é 6, ó. Estamos bem acompanhados? Não. Então, 6 é a lealdade. Diga que não para ver, né? 6 é a lealdade. Então eu tenho que ter a lealdade do líder, o 6 espera a lealdade do líder e ele espera a segurança, ou seja, a empresa está funcionando bem, passam as informações para mim, eu sei o que está acontecendo, ele vai andar bem. Ou seja, ele não precisa do elogio. O 6 não precisa do elogio. O 6 é engraçado, se você elogiar ele, pode funcionar ao contrário. Você elogia o 6 e fala, por que será que esse cara vai me elogiar? Mal isso aí. Vem coisa aí. O 6, para você elogiar ele, só se dá a prova do crime. Ó, você fez isso, deu isso aqui, então parabéns. Ok, então cada perfil tem a sua motivação básica. O líder de um grupo empresarial que não sabe disso, ele não entende como melhorar o padrão da equipe dele. Aí o cara hoje se reclama muito do colaborador. A pergunta é, mas você parou para entender o seu colaborador? Você está achando que todo mundo é igual? Você está achando que se você entregar a mesma coisa a todo mundo? Não vai, isso não rola, isso não acontece. O ser humano não é único. Todo mundo mesma coisa. O ser humano é único individualmente, né? Cada ser é único. E dentro desses existem padrões de personalidade, e dentro desses padrões de personalidade existem comportamentos que se repetem naquele padrão. Então eu preciso entender esse padrão. Pertinho do 6 está o 4 ali, Alexandre. Nesse quesito aí, como que fica o 4? O 4 ele precisa de uma identidade própria e ele gosta de um pouco de flexibilidade. Então, se eu tenho um 4 dentro da minha empresa e eu estou amarrando muito ele, botando muita regra, ele vai começar a ter problema, porque eu amarrei demais. E o 4 gosta, né? Ele tem mais flexibilidade. E ele gosta de dar o tempero dele. Então, o 4 é um cara que vai trazer contribuições, vai trazer ideia. Às vezes vai trazer uma ideia boa, às vezes vai trazer uma ideia que... Nem todo mundo acerta, né? O tempo todo. Quando ele trouxer uma ideia que não é boa, você não pode olhar para um 4 e falar, você tá maluco, meu, isso aqui nada a ver, ou desvalorizar a ideia dele. Por quê? Porque ele é um emocional. Quando a ideia dele é desvalorizada, ele perde energia. Você vai falar, tua ideia é boa, só não sei se ela é aplicável agora, vamos analisar. E aí você, né, ele continua trazendo ideia. Porque pro 4 não é tanto a aplicação da ideia, é sentir que a ideia dele é acolhida. E aí ele fica com energia. Só que os 4, eles são um perfil que tem um pouco mais de alternância de humor. Então tem dia que eles vão estar trabalhando que nem um touro, tem dia que eles vão estar um pouco mais devagar. E ok, tudo bem. Hoje eles estão um pouco mais devagar, amanhã eles estão um touro. Eles vão entregar. Isso não é procrastinação. Não. Você mencionou procrastinação mais cedo, né? No 4, ele tem mais alternância de humor. Então eles entregam muito, mas ao mesmo tempo tem dia que eles não vão entregar, porque aquele dia eles só vão fazer o basicão, assim, porque eles não estão num dia tão bom. Por quê? O 4 tem uma coisa que a gente chama hipersensibilidade do coração. Eles sentem mais que as outras pessoas. Então eles sentem a energia do ambiente. É até engraçado quando você fala para um perfil 8 que a pessoa sente a energia do ambiente, o 8 vai fazer... Para com essa conversa. O cara colocou o dedo na tomada, ele não entende isso, mas os 4 sim, eles sentem a energia do ambiente, sentem a energia das pessoas. Então às vezes eu estou dando treinamento numa empresa lá em Toledo, e aí uma funcionária desse perfil, e ela falou, às vezes eu chego aqui na empresa, eu sinto que a energia não tá boa. E eu percebo que eu perco energia. Aí você olha o dono que é um 3, que é extremamente focado, ele fez enneagrama, ele entende isso. Mas se ele não tivesse feito enneagrama, a funcionária falaria isso, ela fala,
Como assim? A energia não tá boa? Que história é essa? O ambiente é bonito, a iluminação é boa, a sua sala é legal, você tem café, você tem isso. Né? O que está faltando aqui? Opa, quase que eu mandei o microfone embora. Aqui. O que está faltando aqui? Então, para o 4 não é isso. O 4 é a energia das pessoas. Então, quando o 4 traz isso para a consciência e ele percebe que a energia do ambiente dele está influenciando ele, existem atividades práticas que a gente ensina no Enneagrama para ele trabalhar isso. E não se deixar mais ser afetado pela energia das pessoas, a energia do ambiente, para ele poder dar o melhor dele. Se blindar de alguma maneira, não sentir os efeitos ali dessa... ele vai sentir. Ele capta a energia e absorve a energia e aquilo acaba reverberando nele. Isso, a gente chama de esponja emocional. E aí ele entende que quando ele está captando aquela energia, o que eu preciso fazer para que essa energia não influencie no meu comportamento? E aí ele sai de uma ondulação emocional assim... ele vai ficar assim, vai diminuir. Por isso que é muito comum perfis 4, o pessoal brincar e falar que eles são bipolares. E tem absolutamente nada a ver com bipolaridade. Qualquer pessoa pode ser bipolar. Bipolar é uma questão clínica. Isso. No caso do 4, não tem nada a ver com essa questão clínica. É um padrão de personalidade. Entendi. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Ainda não? Então faça isso, aumente essa comunidade aqui e principalmente... aproveite o conhecimento que está sendo compartilhado em todos os episódios que nós já exibimos aqui no nosso canal. Lapida Pod, se inscreva, ajude essa comunidade a crescer, absorva o conhecimento e passe para frente também. Conhece alguém aí que vai se beneficiar com o que está sendo discutido aqui nos nossos programas? Divulgue, vai fazer um bem danado para você aí, para quem vai receber, né, essas orientações e para nós que estamos com esse trabalho também, semanalmente apresentando sempre uma ideia que ajude você a lapidar quem você é. E agora a gente vai voltar com o Alexandre, porque vamos, Alexandre, fazer do 1 ao 9 aí, aquilo que você pode de resumo, falar dessa personalidade. Tá. Talvez o pessoal de casa consiga se encontrar. É fácil de você se perceber dentro de um perfil? Não. Não? Bem objetivo. Não. Porque eu tenho crenças, né? Eu adoro quando as pessoas falam, eu fiz um teste pela internet e deu esse perfil. Isso aqui. Eu falo, legal. Vou dar um exemplo bem simples. Eu ajudo algumas empresas no processo de seleção, né? Aí você chega lá e pergunta para a pessoa, pergunta básica, você gosta de ler? O que a maioria das pessoas respondem? Não. Sim. Sim? Sim, tá. Eu estou fazendo uma seleção de emprego. Verdade. Sim. Aí você fala, e você lê? Sim, eu leio. Tá, que livro você está lendo? Qual foi o último livro que você leu? Aí a pessoa, não, mas eu gosto de ler na internet, que eu vou lá na rede social e fico lendo. Não é nem o que, é qualquer coisa na internet. Outra pergunta básica, nós falamos do 4, que o 4 procrastina. A maioria dos 4, se você perguntar que procrastina, eles dizem que não procrastinam. Porque eles têm uma crença que não procrastinam. E tem essa crença. Porque o procrastinar traz um efeito negativo. Isso, né? Será que é mais por isso? Porque conecta com preguiça. Então, se eu procrastino, talvez a culpa seja minha porque as coisas não estão dando certo. Então, se eu procrastino, a culpa é minha, então eu não procrastino. Porque a culpa é do universo, a culpa do carro que passou na hora errada na minha frente, aquele cachorrinho que latiu quando eu estava dormindo. A culpa é sempre de alguma coisa, né? Então eu escondo de mim mesmo padrões negativos da minha personalidade. Então quando eu vou fazer um teste, eu tendo a responder segundo aquilo que eu acredito que eu sou. E não segundo o que eu sou. Ou atender a expectativa do outro ali, né? Então, quando eu começo a ver os perfis num curso de Enneagrama, quando eu vejo uma coisa legal num perfil, eu falo, eu tenho isso aí. É muito engraçado isso. As coisas legais todo mundo tem, entendeu? Não, esse perfil aqui é muito comunicativo. Eu sou esse aí. Eu sou esse cara. É bem engraçado. Eu, obviamente, só para as pessoas entenderem, as emoções moldam o corpo. Tá? Então, o meu corpo ele é um padrão genético e ele é um padrão emocional. Vou dar um exemplo bem simples. Ombros levemente para frente, não é genético. Se você tem o ombro, você que está me ouvindo, tem o ombro levemente para frente, está indo na academia, está fazendo pilates e não corrige, não vai corrigir. Não é físico, é emocional. Academia, pilates, show de bola, continue fazendo, sim, tá? Sim. Mas para você corrigir com a academia e com o pilates, você tem que trabalhar o emocional. Porque ombros para frente significa padrões emocionais de pessoas que vão para dentro. Então, existem 3 padrões emocionais de pessoas que vão para dentro. Que é o perfil 1, perfil 4 e perfil 5. Então, pessoas do perfil 1, do perfil 4 do perfil 5 têm o ombro para frente. 98%, sempre tem exceção à regra, né? Certo. Mas tem o ombro para frente, porque são pessoas que vão muito para dentro.
Então, Mas, por exemplo, o 4, você falou do 4 agora do ombro para frente? é o 4, 1 e o 5. O 1, por exemplo. Então, o 1 tem lá o ombro para frente. Ele sim. tem outras características físicas que também pode... Sim, eu tô dando uma característica só para as pessoas falar, como é que você... Porque eu olho o perfil de uma pessoa e sei eu olho para uma pessoa e sei o perfil dela, né? O pessoal brinca que eu sou bruxo. Como é que eu sei disso? Não tem bruxaria, não tem mágica, não tem nada. Eu faço a leitura emocional do corpo da pessoa. Uma vez que eu fiz a leitura emocional, eu sei o perfil da pessoa. Você não precisa nem ouvir a pessoa falar da vida, nada. Não, por mais que o jeito que a pessoa fala, o tom de voz dela, o ritmo da fala também entrega o perfil. Porque o meu jeito de falar não é um padrão genético, é um padrão emocional. Por exemplo, perfis 9. Uma leitura 360 aí, Alexandre. Perfis 9. Todo perfil 9 fala de forma calma. Todo perfil 9 fala de forma calma. Ele só não fala falar de calma se ele está no padrão de estresse muito elevado. Mas no dia a dia ele fala, a minha mãe é uma 9, e eu sempre brinco, quando eu morrer eu vou pro inferno, porque eu ouço os áudios da minha mãe em 2x, é horrível. Mas é que a minha mãe, ela fala, calma, acelera, né? Acelera. E já perfil 6 não fala de forma calma. É pancadão. Pancadão. A não ser que for um 6 muito desenvolvido, que aprendeu a trabalhar. Mas o 6, ele acelera, ele é um ansioso natural. Então ele acelera a fala. Então se eu estou conversando com uma pessoa e ela fala de forma calma, eu já sei que não é 6. Aí eu olho o ombro. Aí eu olho o jeito de olhar. O 6 tem um olhar desconfiado. O 6, você tá olhando para você e fala, parece que esse cara não confia em mim. Porque o olhar dele é desconfiado. Então, ok, eu já sei que pelo olhar dele. Então, você vai filtrando esses processos e você chega ao perfil. Então, quando a pessoa tá na sala de aula fazendo curso comigo, eu sei qual é o perfil dela. Obviamente, eu não vou falar para ela. Claro. Mas eu acho muito divertido que as pessoas falam, eu acho que eu sou esse aqui. Eu sei que não é, e eu não posso rir. Só deixa fluir. Eu falo assim, não, pode ser, mas deixa a caixinha aberta, né? Isso. Deixa a caixinha aberta. Pode ser, mas deixa a caixinha aberta. Porque a pessoa gostou do perfil e ela quer ser aquilo, né? O perfil 3, que é o perfil do foco, é cheio de gente que quer ser o 3, né? Chega no perfil 3 e fala, não, eu sou isso aí mesmo. Eu não vou chegar a ser um 3 ou um 9, eu não vou mudar a minha personalidade. Não. O que eu vou é equilibrar aquilo que eu já tenho. Eu posso aprender com o perfil 3. Né? Eu vou dar um exemplo. Perfis 3 são muito proativos e perfis 8 são muito proativos, né? Então, às vezes eu chego em casa depois de dar uma aula, dependendo da cidade onde eu tô, chego meia-noite, 1 da manhã, a minha função é lavar a louça. Eu tenho uma função na minha casa muito importante que é lavar a louça. E a minha esposa é um 2, o 2 adora cozinhar, e a gente tem 2 filhos. Então, quando você chega na casa de um 2 depois de cozinhar, você tem a impressão que tinha umas 30 pessoas lá. É um negócio impressionante. A pia tá daquele jeito. Uma vez eu filmei e botei nas redes sociais só pra me divertir. E quando eu chego meia-noite e meia, 1 da manhã, o que eu quero fazer? Eu quero relaxar. Mas tá a louça lá. Qual que é o teu perfil, Alexandre? Eu Pode falar ou não? Meu perfil só descobre quem faz o curso comigo. Aí, a minha esposa, ela espera acordar de manhã cedo e a pia tá limpa. Pra ela é muito bom isso. Ela se sente bem quando ela... Não, que as louças podem não estar seca, mas tá tudo bonitinho tudo lá, organizado, né? Organizado, porque ela gosta de fazer um café da manhã também, né? E aí, o que eu quero fazer nessa hora? Eu quero relaxar. Aí eu penso assim, cara, o que um 3 e um 8 faria nessa hora? Um 3, um 8 ou um 1. O que eles fariam nessa hora? Eles lavariam a louça. Então tá bom. Vou lavar a louça. E eu lavo a louça. Às vezes demora mais de 30 minutos para lavar a louça. Mas eu lavo a louça. Mas lava. Lavo a louça. Para não, de manhã cedo, a pia não tá uma bagunça. Mesmo que eu possa lavar de manhã. Entendi. Então, assim, então você não vai ser outro perfil, mas você pode se inspirar em outro perfil. Mas é importante as pessoas... E deixar harmônica qualquer relação, né? Isso. Seja íntima, de trabalho... Isso. Consigo mesmo, né? Consigo mesmo. É o que as pessoas precisam entender. Demanda esforço, né? Então, quando eu olho para um outro perfil e falo, vou ter um padrão aqui, que esse padrão para mim parece ser legal, vai demandar muito esforço. Não é fácil você trazer para a sua personalidade comportamentos que não são da sua personalidade. Demanda esforço, mas você pode fazer. E depois se torna natural isso, Alexandre? Depois que vira um hábito, sim. Porque o corpo humano é construído para ser hábito, né? Claro, voltando lá, perfil 7 precisa do tempo de relaxar, perfil 7 pode cortar um pouco os prazeres da vida? Ele pode, mas se ele cortar muito os prazeres da vida, daí ele deixa de ser ele. Ele deixa de ser ele, daí ele vai ter um problema de saúde. Aí ele vai pro estresse, daí ele vai trazer comportamentos muito negativos e que vão virar um problema de saúde. Então é importante entender isso. Perfeito. Alexandre, a gente está devendo então as principais características aqui do 1 ao 9. Podemos começar no 1 lá? O que você destacaria do 1? Vamos tentar ser bem objetivo, né? O 1 é movido pelo dever.
Então, são pessoas que desde criança sempre colocam o dever em primeiro lugar. Tá? Então, são organizados, são disciplinados, lidam muito bem com regras e tentam impor as regras para o mundo. Porque para eles o mundo funciona através de regras. Dessa maneira aqui. Isso, você vai encontrar muito juiz, muito promotor, muito professor, muito policial que são áreas humanas onde eu imponho regras. Né? E, então, eles tendem a se identificar com isso. Não que não se adapte a outras profissões, Sim, não é? Eu conheço um empresário, mas é um empresário muito regrado. Você vai encontrar um médico. Ele vai levar esse mesmo perfil para a área que ele for. Você vai encontrar um médico, mas vai ser aquele médico que segue metódico, segue tudo certinho, porque essa é a regra. O é movido pela regra. Pela regra. Mas não é a regra dele, é a regra da sociedade. É a regra que se diz ser a certa. Eu tenho um amigo policial que ele falava assim, cara, eu não gosto muito da regra da polícia, mas é a regra. Eu vou seguir. Sempre seguir a regra. Tá? Então esse é o que move o dever. E estar fora disso para ele, então, é um tormento. Processos de desorganização. Vamos supor que você vende imóvel, né? Você é um corretor e o teu cliente é Você marcou, vamos chegar naquela casa às 8 da manhã. Você chegou às 8h05, provavelmente você perdeu a venda do imóvel. Porque 5 minutos, é só 5 minutos. Para o 5 minutos é uma eternidade. E aí na cabeça do é assim, essa pessoa não consegue chegar nem na hora. Como é que esse cara vai vender um imóvel para mim? Cadê a responsabilidade? Cadê o comprometimento? Esse cara vai me dar problema aí depois lá no futuro nesse imóvel. Claro, se você mandou uma mensagem para ele, falou, eu tive que deixar meu filho na escola, aconteceu um problema, vou atrasar 5 minutos, ok. Mas aí atrasa só 5, não vai atrasar 10. Não passa disso. Aí a casa, tem bagunça na casa, a casa não está organizada, a casa que você está vendendo, você também já perdeu a venda ali, porque vai falar, putz, esse cara nem organiza a casa que ele está me vendendo, então esse cara não é um bom corretor para mim. Né? Só para as pessoas entenderem como é que funciona. Quem que se encaixa mais nessa desorganização aí, Alexandre? O 4 pode ser desorganizado, né? O 7 podem ser bem desorganizados. Os 2 podem ser desorganizados, então tem alguns perfis que naturalmente são mais... Tem mais propensão. São mais de boa, né? São mais de boa, né? E daí, às vezes, ele fala, 5 minutos de atraso, de boa para mim. Para você, sim, tudo bem. 5 minutos é pouco, mas para o é uma eternidade. É muita coisa. 2. Perfil 2. Perfil 2 já é um padrão mais emocional. Eles têm muita energia, né? É o perfil que tem muita energia e eles são muito otimistas. Em geral, aquela pessoa que acorda bom dia a dia. Sabe? Acorda feliz. Bom dia, tudo bem? Né? Chega no trabalho 7 da manhã. Bom dia! Bom dia. As pessoas, meu Deus do céu, 7 da manhã essa pessoa chegando aqui. Tem gente que não gosta de bom dia animado. Né? E eles são muito... eles leem as pessoas, porque eles têm muita energia emocional. Todo mundo tem muita energia emocional, é um bom leitor de pessoas. Só que eles leem as pessoas para ver qual é a necessidade daquelas pessoas. Aí como eles vão apoiar aquelas pessoas. Então o 2 está sempre... Eles querem servir. Está sempre oferecendo ajuda. Sempre oferecendo ajuda. E é muito interessante isso, que eles oferecem ajuda, mas não sabem pedir ajuda. Porque eles têm muita sensação de capacidade, é um sabotador interno. E eles têm muita dificuldade também de dizer não, porque como eu quero ser querido, porque o que move o perfil 2 é ser querido e importante. Como eu quero ser querido e importante, como é que eu vou dizer não para alguém? E aí eles se sobrecarregam em todos os aspectos da vida. É aquela pessoa que está sempre apoiando a família, é aquela pessoa que sempre está cuidando muito dos filhos, é aquela pessoa na empresa às vezes está fazendo dos outros, mas não está fazendo dele. E aí gera problema. Nesse caso, lidar com rejeição é uma tarefa muito difícil para o 2. Todo emocional, que é o 2, 3 e 4, sofrem mais que os outros perfis com rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado, né? Mas os emocionais sofrem mais, desde criança. Então, se você pegar lá o pai se separando, ok? As crianças tendem a sofrer com a separação dos pais. Crianças emocionais sofrem mais. O abandono dói mais deles. E isso vai gerar mais trauma e vai gerar mais investimento em terapia. Então, vou dar um exemplo. O pai que trabalha muito, a mãe que trabalha muito. Para alguns perfis de crianças, eles lidam bem com isso. Crianças emocionais vão sofrer muito com isso. Porque a ausência do pai causa traumas internos. A ausência do pai, a ausência da mãe. Mesmo, mas todo final de semana eu tô com eles, tá? E os outros 5 dias da semana... para eles é um abandono, né? A minha filha, eu tive uma experiência muito interessante com a minha filha. A minha filha é uma 4, que é uma emocional. Quando ela tinha 1 ano e pouco, eu tive que fazer um projeto numa outra cidade, eu fiquei 5 dias fora, 5 dias sem ver ela. Quando eu cheguei, eu achei que ela ia estar, né, correr pro meu braço. Eu cheguei, ela estava no colo da vovó,
Eu falei, oi filha. Ela me deu um tapa na cara. E depois ela me abraçou. Sim. Primeiro tapa na cara, com 1 ano e pouco. Você me abandonou. Aí eu pensei assim, aí aconteceu da Raquel ter que fazer uma reportagem, uma dessas reportagens maiores, ela ficou 4 dias fora de casa, num tempo meio parecido. Aí eu fiquei curioso, falei, vamos ver como é que ela reage com a Raquel agora, né? Quando a Raquel chegou, ela estava no meu colo, ela deu um tapa na cara da Raquel, depois ela abraçou. Emocionais sofrem mais com a ausência. Caramba! Eu achei bem interessante. Mas aí nesse caso, emocional com agressão. Porque no caso do perfil da minha filha, ela é um 4 os perfis têm subtipos, não dá tempo da gente falar. Certo. Mas o subtipo da minha filha tem bastante raiva. Tanto é que com 7 anos ela já fala sobre isso, sobre o bichinho da raiva, como trabalha, a gente já faz trabalho de consciência dela. Então a minha filha, essa energia, ela deu tapa. Tipo assim, como é que você me abandona desse jeito? Por mais que a gente fizesse conversa por vídeo, por mais que a gente mandasse áudio para ela, mas não estava presente. Entendi. 3 agora, Alexandre. O 3 é um emocional, mas ele é extremamente focado no sucesso, porque os emocionais, nós estamos falando de abandono, eles desenvolvem estratégias para não serem rejeitados. Então, 2, ser querido, ser importante, eu não vou ser rejeitado. O 3 é ser o sucesso, porque se eu for o sucesso, eu não serei rejeitado. Então, o 3, ele constrói a vida de sucesso, extremamente focados, trabalham muito e são a imagem do sucesso. A primeira impressão, por exemplo, quando você conhece o 1, a primeira impressão que você tem, pô, esse cara é rígido, essa pessoa é rígida. Quando você conhece o 2, a primeira impressão que você tem, essa pessoa é feliz. Quando você conhece o 3, a primeira impressão que você tem, esse cara é bem sucedido, ele ou ela. Se vestem muito bem, gostam de usar roupas de marca, cabelo sempre bem cuidado. Se for homem, tiver barba sempre cuidada. Eles estão sempre perfeitos. Eles são a imagem do sucesso mesmo, né? É tudo muito perfeito, né? E aí eles são extremamente focados no resultado. Porque o 3 é o resultado. Né? Então o empresário 3 é aquele empresário. Montei um negócio, depois que esse negócio deu resultado, fez sucesso, eu posso pensar em outro negócio. Enquanto esse negócio aqui não está solidificado, eu não vou para o próximo negócio. Se eu sou um médico, eu estudei, me tornei muito bom nisso aqui, estou entre os melhores. Daí eu posso pensar em estudar outra coisa, mas eu vou sempre tentar ser o melhor da minha área. Foco, resultado, sempre sei, porque eles são também naturalmente muito competitivos. E aí a pessoa adquire habilidades ou altas habilidades justamente por esse foco, por essa busca, por essa dedicação. Isso. E para eles isso é natural, isso que a pessoa tem que entender. A pessoa fala por trás, nossa, olha que legal como esse cara é esforçado. Cara, é natural. Não, ele tá fazendo... Ele tá fazendo a personalidade, normal. não é uma qualidade, é um padrão de personalidade. A mesma coisa, olha para uma pessoa bonita, que eu digo bonita sem o uso da tecnologia, né? Mas você fala, nossa, como essa pessoa é bonita, qual que foi o esforço? Nenhum, entendi. Ela é bonita, né? A genética é boa ali, né? Né? Então, aquela pessoa é magra, mas é magra porque é genética. Nossa, você se cuida, você é magra. Não, ela é magra porque é genética. Então, não é esforço. Não demanda esforço. Né? Então, o 3 não demanda esforço ser dedicado. Para o 3 demanda esforço parar de trabalhar e ficar com a família. Isso demanda esforço. Aí você fala, olha só, esse cara tá abrindo mão do foco dele. Ele tá fazendo um esforço. Isso é fazer um esforço realmente. Ontem eu tava conversando com o empresário 3 e ele falou sobre isso. Ele falou, cara, eu adoro ajudar. E eu contribuo com entidades. Mas eu fui pro Rotary. E aí lá no Rotary, eu tinha que ficar lá parado fazendo coisas que eu não via sentido nenhum, que não me levava para lugar nenhum. Eu falei, não, eu vou desenvolver apoio a projetos sociais, mas eu não consigo ficar no Rotary, porque... né? E o Rotary é uma organização, e ele falou muito bem do Rotary, ele falou, só que eu não conseguia... Eu ficava lá lavando aquela louça lá depois do evento e pensando, pô, eu podia estar trabalhando e ganhando dinheiro. Então eu ficava muito incomodado com isso. Então eu prefiro apoiar o Rotary, os projetos do Rotary, mas eu não sou rotariano porque eu perco o tempo do meu foco. Na cabeça dele ele está perdendo tempo porque ele sai da prática daquilo que ele acredita, ganhar dinheiro, fazer negócio e tal. Então o 3 que consegue abrir mão do resultado para fazer coisas que teoricamente não dão resultado para ser o sucesso, esse 3 está fazendo algo extraordinário. O 3 que está ficando milionário, ele só está fazendo o que a personalidade dele está mandando ele fazer. Okay? Entendi. Vamos para o 4 agora. O 4, ser especial e único, também é um emocional, então se eu for especial e único eu não serei rejeitado. Então eles trazem uma vibe criativa, eles trazem uma vibe de tentar dar um tempero para o mundo, fazer o mundo um lugar mais especial. Eles têm questões profundas como eles introjetam, vão para dentro e tentam entender por que eu existo, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo nesse plano. Então eles têm umas coisas muito legais. Mas esse tipo de podcast que eu e você estamos fazendo agora, nesse momento, os 4 gostam muito. Então deve ter vários 4 assistindo. Aí eu vou dar uma dica para os 4.
2 coisas que você precisa fazer. Primeiro, faça uma lista das suas qualidades. Os 4 têm muita dificuldade, às vezes, de ver as próprias qualidades. E observe essas qualidades no momento presente. Os 4 são muito sonhadores, aí às vezes não estão no presente. Observe o que você está fazendo de bom agora, porque o que você está fazendo de bom agora é extraordinário. Traga isso para a consciência, daí você vai sair um pouco do mundo do sonho e vai mais para o mundo prático. Daí todo esse talento que está aí, que você não está utilizando, você vai começar a utilizar. Eu te dar essa dica. Deu quase uma aula ali pro 4. O 5 já é o mental, já sai da vibe, esquece rejeição, essas coisas. O 5, o negócio dele é conhecimento. E a gente diz que ele é o mental dos mentais, por quê? Porque o que move o 5 é conhecimento. Então ele já é um perfil mental muito ligado a conhecimento. Então, antigamente na sala de aula a gente chamaria de nerd, né? Nem todo nerd é 5, mas todo 5 é nerd, tá? Então eles são ligados ao conhecimento, gostam de estudar e entender o mundo de forma lógica, o que é muito bom. Mas qual é o problema nesse processo? Se eu quero entender tudo de forma lógica, eu quero entender as emoções de forma lógica. E qual que é a lógica das emoções? Não existe, Não existe nenhuma. Aí os 5 têm um sofrimento nesse mundo porque eles querem fazer tudo de maneira lógica e as pessoas estão fazendo coisas emocionais e eles não conseguem entender isso. E aí gera muito conflito. Aí o 5 ele faz um movimento de se afastar das pessoas. Ele não perde muita energia conversando com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas trazem uns assuntos banais, emocionais, sem lógica nenhuma. Então eu tenho vários amigos 5. O que a gente conversa? A gente conversa sobre física quântica, sobre bolsa de valores, que eles adoram, entender a lógica da bolsa de valores, que não tem lógica também, mas eles querem entender. Tanto é que o Warren Buffett, que é o maior investidor de bolsas do planeta, é um 5, né? A gente conversa sobre histórias em quadrinhos. 5 tem tendência a gostar de histórias em quadrinhos. Porque é uma forma deles sair dessa histórias... esfera mais rígida? Porque isso também é rígido. Porque as histórias em quadrinhos mexem muito, de super-heróis, mexem muito com questões que vão além da lógica. Eu preciso compreender como é que um cara que veio de Krypton aqui por causa de um sol amarelo, ele tá, né? Aí por que esse cara aqui tem superpoder assim? Não sei. Eles gostam de tentar entender esse processo, né? Portanto, é que gostam de série de ficção também, filme de ficção. Então eles gostam de coisas que atraiam esse mundo, que buscam conhecimento mais profundo. Profissionalmente falando, o quê? Seriam pesquisadores, excelentes cientistas? Você vai encontrar muitos cientistas, você vai encontrar TI, entrou numa empresa de TI, tem 5... Pode saber que tem 5 lá. O mundo de TI é o mundo 5. Por quê? Porque eu posso me relacionar com um monte de gente sem encontrar esse monte de gente. Né, via redes sociais, eu posso comprar qualquer coisa sem precisar ir até a loja comprar, sem precisar me relacionar com pessoas, eu compro pela internet, eu posso pesquisar o mundo, eu posso me informar, eu posso entender, através da inteligência artificial, entender uma série de coisas que o 5 está sempre conhecimento. Por que o 5 está sempre conhecimento? Porque ele quer substituir as emoções pelo conhecimento. Se eu quero substituir as emoções pelo conhecimento, quando é que o conhecimento substitui a emoção? Nunca. Então ele está sempre conhecimento. Caramba. E aí, mas são pessoas extraordinárias, né? Se você pegar o cara que criou a Microsoft, lá deu um branco agora o nome dele, o Bill Gates. 5. Se você pegar o Zuckerberg, 5. Einstein, 5. Então essas pessoas muito ligadas a conhecimentos e a pensamentos visionários além do seu tempo, em geral são... É o famoso sair da caixinha, né? Eles conseguem porque eles vivem muito dentro da mente, então a emoção não atrapalha o processo. Entendi. Né? Claro que para eles viverem plenamente, eles precisam entender as emoções e vivenciar as emoções. Então o 5 que faz Eneagrama, por exemplo, uma coisa que muda é o relacionamento, porque ele entende que ele tem que dizer eu te amo para a esposa, ou eu te amo pro marido, porque tem um amigo 5 que fala assim, cara, eu falo eu te amo para ela porque eu entendi que o perfil dela precisa de eu te amo. Disso. Mas não porque eu falo, porque ele fala assim, se eu parei de gastar o meu tempo com estudo, de investir o meu tempo num projeto para cozinhar para minha esposa, é óbvio que eu amo ela. Senão, não faria isso. Eu falo assim, para você é óbvio, para ela... A leitura, né, que se faz, a linguagem de amor, de prestação de serviço e tudo mais, vai por aí também. As pessoas não conseguem captar. E aí, hoje ele fala para ela, eu te amo, até porque ela é uma 4 emocional, precisa ouvir eu te amo. E aí ele fala, eu te amo. E o casamento mudou muito. Ele falou, eu anoto todas as datas certinho. Coloca o lembrete lá para ser acionado. Isso. Porque pro 5, o Dia dos Namorados é uma data comercial.
Exato. Ele não entende Dia dos Namorados, porque ele não entende emoção, mas daí ele anota lá, Dia dos Namorados, tem que fazer alguma coisa pra ela. E aí o casal fica em harmonia. Harmonia. Número 6, Alexandre. A motivação básica é a segurança, então ele é um mental que busca muito segurança. Eu sempre brinco assim, voltando à história de venda, né? Vender seguro para 6 é muito fácil, porque como ele busca segurança, você só tem que convencer ele que o seguro é bom, né? Então é o perfil que compra muito seguro, que gosta de relacionamentos de segurança, muito baseado em lealdade, em confiança. Então o círculo de confiança é muito restrito, porque, né, como é que eu vou confiar naquela pessoa? Eles têm muita capacidade de planejamento, porque são mentais. Então, só qual que é o problema do 6? Ele tem uma coisa que a gente chama medo de ser. Então, às vezes, quando ele ainda não faz trabalho de desenvolvimento, ele planeja muito bem, mas não aplica o planejamento. Ele tem procrastinação do planejamento. Por quê? Porque ele sente que não está pronto, precisa estudar mais. Mas ele é o cara mais inteligente da sala, mas ele tem uma crença interna que precisa estudar mais. E é onde ele se sabota. Aí ele fica estudando, se preparando, estudando, se preparando, estudando, se preparando e não vai para ação. Ou demora muito para ir para ação, alguém vai antes dele. Um amigo fez uma vez, cara, eu tinha um projeto muito bom. Eu demorei um pouco, daí alguém fez o projeto na cidade. Eu falei, o que é demorar um pouco? Cara, eu estava há 2 anos. O negócio estava fazendo aniversário, estava quase aposentando e o cara não pôs em prática. Exato. Então o 6 precisa, o trabalho que a gente faz no Enneagrama com o 6 é caminhos para melhorar a sua autoconfiança, caminhos para você botar o planejamento em ação e para diminuir a ansiedade, porque os 6 são muito ansiosos. Muito ansiosos. Né? Tanto é que uma das falando de leitura corporal, o 6 está sempre batendo o dedinho, batendo o pezinho, mexendo alguma coisa, porque o corpo é muito ansioso, porque a mente do 6 sempre está no ponto futuro. A mente dele é a mente das possibilidades. Então ele está sempre imaginando um monte de possibilidade e aí o corpo fica ansioso por aquele monte de... E ao mesmo tempo ele não consegue colocar em prática. Ao mesmo tempo ele não coloca em prática. Que confusão, hein? É, bem legal. 7. O 7 já é a mente das ideias, é um mental também, mas o 6 está vendo as possibilidades, o 7 está vendo as ideias. Então o 7 é o cara criativo, o cara cheio de ideia, o cara que tá montando 10 negócios ao mesmo tempo, que tá lendo 4, 5 livros ao mesmo tempo e ideia. Tem um amigo meu 7 uma vez, ele falou, cara, era junho. Ele falou assim, já li 20 livros esse ano. Eu falei, caramba, me senti muito burro, assim, né? Eu falei, porra, junho o cara já leu 20 Coloca a gente nesse patamar Aí mesmo. eu falei assim, cara, como é que você consegue, porque ele é empresário, como é que você consegue ler 20 livros? Ele falou, não, é que é assim, cara, eu leio até a página 5, 6, 7, eu já sei o resto do livro. Daí eu passo pro próximo. Mas o 7 é isso mesmo, ele tá lendo um livro, ele já tá imaginando todo o livro. Pega todo o restante. Claro que não, né? Claro que ele não sabe o que vem naquele livro, mas na cabeça dele ele sabe. Cara, e ninguém tira isso dele. Ninguém tira isso dele. E aí ele vai ideia e pensamento, e é o cara que se move pelo prazer, é o cara que precisa curtir a vida. Perfil 7 tem a necessidade, é orgânico, é físico, de curtir a vida. Se eles não fizerem isso, eles vão ter problemas emocionais e depois problemas de saúde. Tá? Então são hiperativos. Assim. É a criança que muito comumente é tida como TDAH e só é um 7. Ou hiperativo, isso aí é um 7. Por quê? Porque o 7, ele tem uma coisa que eu digo que é muito irritante, eles aprendem muito rápido. O 7 e o 5 são os que aprendem mais rápido. O 5 aprende mais rápido que o 7. Só que o 5 aprende e ele fica quietinho. Tudo que ele quer é ficar quietinho, a criança na sala dela. Fica quietinho no canto dela, não quer ninguém incomodando. O 7 ele aprendeu, ele vai pra sala, entendeu? E aí, galera, os outros estão aprendendo ainda, né? E aí a professora fica irritada, daí atrapalha a aula. Esse menino não tem foco, esse menino é hiperativo, esse menino tem TDAH. Esse menino é problema. Esse menino, essa menina. Caramba. E na verdade só é um 7. Não estou dizendo que não tenham 7 que possam ser hiperativos, mas na maioria é só um 7. Aí o que eu falo? É muito simples resolver. O professor só tem que ter o plano B. A hora que... Porque ele vai aprender antes, não tem como, ele vai aprender. A hora que ele começou a se mover, a agitar a sala, o professor falou, olha, eu tenho uma coisa aqui só para você. Vai lá, você vai estudar isso aqui agora. Entrega aquilo para ele, estuda isso aqui. Depois que você estudar isso aqui, você pode bagunçar. Aí ele vai aprender rápido aquilo lá, mas aí o professor consegue terminar a atividade com os outros alunos. Dá um foco para ele diferente dos demais. Eles aprendem muito rápido. Tem um neurocirurgião que fez Enneagrama comigo e ele fala sobre ele. Cara, mesmo na faculdade de medicina, velho. Eu aprendia rápido, eu já estava agitando a turma, né? E faculdade de medicina. Porque pro 7, ele é um perfil prático. Ele pensa assim, cara, se eu tirar 7, eu passo de ano. Por que eu vou estudar para tirar 10?
Eu sei o suficiente. Aí esse neuro fala assim, que é um profissional extraordinário, ele fala, cara, quando eu decidi ser neuro, que daí eu sabia o que eu ia fazer da minha vida, aí eu caí de cabeça, estudei para ser o melhor possível. Mas até então a faculdade de medicina para mim levava desse jeito. Era meu parque de diversão, né? Porque como eles aprendem rápido, né? E aí é irritante, né? Irritante, porque você tá lá tentando... Primeiro que você não consegue chegar lá, né? Depois o cara fica ainda gloriando. E aí os caras falam, esse cara é bagunça, só tira nota acima da média, eu tô me matando aqui, tirei um 6, deve ter esquema com o professor, né? Mas não, é o jeito. Vai buscar a teoria da conspiração do todo lado. O 8 é um corporal como 1, e aí é o corporal dos corporais, porque a motivação básica do 8 é o poder. Então são pessoas que se movem com muita energia para o poder, eles são muito fortes, muito intensos, muito duros, geram muito conflito porque eles falam de forma direta, objetiva e clara, firme, dura, o tempo todo. Eles são assim com a esposa, com os filhos, só não são assim com os netos, né? Até a exceção da regra, né? Sempre, né? São duros com os colaboradores, são duros com o chefe, eles são duros, é o jeito de falar, é o jeito da madeira. Então eles não consegue ter uma conexão emocional do tipo, não, eu preciso ouvir a pessoa atentamente, eu preciso ser gentil com a pessoa. Não, o negócio é assim, é direto, objetivo e claro, né? Aí se você falar, se você foi duro lá com o Alexandre e tal, aí ele pode até falar, talvez às vezes eu dou uma exagerada, o Alexandre tá triste, então tinha que ser duro mesmo porque ele é mole. Né? Conversa emocional não funciona. Nunca é intencional, é automático. É automático. Eu tenho uns amigos 8, vários amigos 8, eles falam, cara, eu preciso me policiar o tempo todo, porque a pessoa me faz uma pergunta, eu dou a resposta. Né? Tanto é que os 8 têm um lema, se não quiser a resposta, não pergunte. E eles falam, inclusive para a esposa, né? Fala, minha esposa um dia olhou vestiu uma roupa, um vestido que eu não gostei. Ela pediu o que eu achei, o que eu vou responder? Eu falei, tá, um nhaqueiro isso aí. Eu respondi, teve um 8 que ele falou assim, eu olhei pra ela e falei, você vai sair com esse saco de estopa? Mas eu olhei e achei que era um saco de estopa. E ela pediu minha opinião. Pronto, quero o divórcio. E a esposa é uma 2, uma emocional. Então você calcula o que virou aquilo, né? Pergunta se eles saíram pra jantar. Meu Deus. Mas hoje ele entende, né? Então mesmo o 8 entende. Se ele fala, hoje quando eu não gosto da roupa dela... Eu respiro e falo, tá legal, né? E ela entende se eu falar, tá legal, não gostei. E aí cabe a ela decidir. Tô fazendo o meu esforço para entregar a melhor resposta para você. Aí cabe a ela, ele fala, cabe a ela. Se ela quer sair daquele jeito, ela sai. Se ela quiser trocar, ela troca. Aí tem um outro 8 que a esposa, um outro 8 que a esposa também é 2. E eu falei, você precisa assistir um filme sábado à tarde com ela. E ele sempre que me encontra fala, você acabou com o meu sábado à tarde. Por quê? Porque ela é uma emocional, ela precisa de um tempo com ele e ela gosta de ver filme. Ele fala todo sábado à tarde, só que ele fez um acordo com ela, que se ele dormir durante o filme, ela não fica brava. E ele fala, por quê? Cara, ela só quer ver comédia romântica. Não tem nenhuma cabeça sendo cortada, ninguém leva um tiro, ninguém mata ninguém. Não tem porrada, tiro e bomba. Eu teve que ela ver aqui, mas ele fica porque ele entendeu que é importante pra ela. E ela entende que mesmo que ele fique lá meio aborrecido, pra ele é um esforço gigantesco fazer aquilo, é um ato de amor. Mas ele só tá vendo pra ele sentar. Ele tá desprendendo de uma força que é muito radical dentro dele pra ver um filme de comédia romântica com ela todo sábado. Claro que nem todo sábado dá certo, mas sempre que possível ele tá. Então você vê, parece uma coisa banal, mas pra ela é extraordinário. E em contrapartida, certas coisas que ela antes fazia que incomodava ele, ela também foi mudando. E pronto, resolve-se o problema, né? Perfeito. Fechando aqui, o 9 agora? O 9 tem como motivação básica o espaço de paz, de não conflito. Então são pessoas muito tranquilas, muito pacíficas. Então eles são corporais, mas são pacíficos. Por quê? Porque a criança desenvolve uma energia de não conflito. Então eles são bem de boa, falam de forma calma, são diplomatas naturais. Qual que é o problema do 9? Como ele evita o conflito, ele juntamente com o 2 tem uma dificuldade gigante de dizer não. O 2 e o 9 são... isso é outra coisa. As pessoas, eu tenho dificuldade de dizer não. Não, todo mundo pode ter um pouquinho de dificuldade de dizer não. Mas quando pega no teu calo, você fala não. O 9 e o 2 não. Eles sacrificam a vida deles por coisas banais, às vezes, para não falar não. Então o 9 dentro da empresa, ele tá fazendo um monte de coisa, não tá fazendo o dele. Porque ele não sabe dizer não pros colegas. Final de semana, né? Ontem nós estávamos falando sobre isso. Tinha também um 9, ele é contador, ele tava contando a história de que
Ele levou a família para comer um pastel, que ele queria muito comer aquele pastel. Ele queria muito comer. Fazia anos que ele não comia. Ele falou, gente, vamos comer um pastel. Hoje ele saiu com a esposa, os 2 filhos, foram comer um pastel. Chegaram lá, os filhos falaram assim, a gente não queria pastel, que tal a gente comer uma pizza? Poxa vida. O que ele comeu? A pizza, claro. A pizza. E ele queria comer o pastel. Mas se ele fala, gente, nós viemos aqui para comer um pastel, vai gerar conflito. Então eu prefiro comer a pizza, que eu não queria comer, né? Mas isso vai trabalhando internamente. E aí tem uma coisa muito louca disso. As pessoas do perfil 9 têm tendência a ganhar peso. Raramente você encontra um 9 magrinho. Por quê? Porque o 9 ele vai engolindo o sapo. Ele é um especialista em engolir sapo. Como é que o corpo responde a esse processo emocional? Ganha peso. Então os 9 estão sempre lidando com problema de balança também, porque eles engolem muito sapo. Então um dos princípios do 9, quando ele faz enneagrama, aprender a se posicionar, aprender a ver as próprias qualidades, que eles não veem as qualidades, aprender a dizer para a equipe, olha, eu posso apoiar vocês nisso, mas primeiro eu tenho que cuidar do meu. Aprender a fazer essa relação para ter uma relação muito mais saudável, inclusive dentro do casamento, né? Porque o 9, seja esposa ou seja marido, às vezes ele está fazendo só o que o cônjuge quer. Aí você fala, o cônjuge fala, legal, né? Porque o cônjuge fala, legal, só que o cônjuge vai sendo mal acostumado, né? Porque tudo que eu quero, meu parceiro ou minha parceira faz. Tudo que eu quero, chega uma hora que ele estressa, porque o 9 ele tem um limite, todo ser humano, e aí ele finca os pés e diz, não vou mais fazer isso. E aí vira o caos, porque o parceiro foi mal acostumado, mas você sempre fez o que eu quis, e agora você não quer fazer o que eu quis, sempre o que eu quis, e daí você... Aí acontece os conflitos. Aí começa Então a gente tem do 2 ao 4 é o emocional, do 5 ao 7 nós temos o mental e do 8 ao 1 é o corporal. E isso fica distribuído de maneira que você tem toda a maneira de absorver conhecimento, a maneira de se comportar, elas se relacionam entre si, pelo menos foi isso que você nos mencionou aqui, 2 e 8, por exemplo, 6 e 9... E aí eu pego um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vou me constituindo. Isso. E aí à medida que você vai trazendo isso para a consciência é que você consegue moldar. Aí as pessoas têm uma crença, elas têm uma crença que elas decidem. Você não decide nada da sua vida. Quem decide é uma criança com menos de 7 anos. 95% da população mundial passa a vida tomando decisões a partir do que a criança dela quer. E não do que ele quer. As pessoas têm a crença que elas querem isso. É uma crença, uma bobagem. As pessoas têm a crença, mas elas estão no automático. Elas estão fazendo aquilo que a criança determinou para ela. 5% fazem processos de entendimento, de compreensão, vai desde o enneagrama, terapia, e vai fazendo um processo de aprofundamento que essas pessoas vão, opa, peraí. Isso aqui não é o que eu quero, isso é o que a minha criança interna quer. Daí você vai fazer o jogo, porque você nunca vai brigar com a sua criança interna. Porque brigar com a criança interna você vai perder. Vai perder sempre. Aí você vai conversando, né, colocar isso entre aspas, né, conversando com essa criança interna, através do enneagrama a gente usa atividades práticas para você ir mudando essa relação. E a sua criança interna vai percebendo que aquilo que ela achava que era bom não é bom. Né? Que é o lance da procrastinação. Quando eu procrastino, a criança interna acha legal procrastinar. Porque quando eu era criança, aquilo funcionava. Mas para o adulto não funciona. E quando eu sou ansioso, a criança interna, aquela ansiedade, funcionava para ela. Ela percebia que o adulto prestava atenção nela, naquele padrão de ansiedade. E aí ela tornou aquilo como dominante. O adulto ansioso, ele só é ansioso porque a criança interna decidiu que ele era ansioso. Não existe... As pessoas falam, eu fiquei ansioso quando eu era adulto. Vamos conversar, daí eu falo. Aí a gente começa a conversar. Não, a pessoa ela é ansiosa. Todo mundo em determinado aspecto da vida pode ser ansioso. Tipo, eu vou viajar. É uma coisa super legal. Às vezes eu tô ansioso. Eu tô com um problema no trabalho, tô achando que eu posso ganhar a conta. Óbvio que eu vou ficar ansioso porque eu posso ganhar a conta. Mas os ansiosos naturais, eles são ansiosos. Eles estão em casa vendo um filme, tá o dedinho lá ansioso, tá o pezinho ansioso. Mesmo no momento de relaxamento, eles estão ansiosos. Porque é um padrão de personalidade decidido por uma criança. Né? Então as pessoas, elas precisam decidir. Elas querem ir além ou elas querem ficar no automático? E aí nós voltamos para Jesus. Se você analisar Jesus profundamente, a maior parte do tempo Jesus fala sobre autoconhecimento.
E as pessoas não percebem. Quando a moça está lá que vão apedrejar, Jesus olha para as pessoas e fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele está convidando aquelas pessoas a fazerem o quê? Autoconhecimento. Olha para você, olha o que você está fazendo. Você não peca, você não erra? Autoconhecimento. Quando Jesus olha e fala assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que parece uma coisa muito simples, mas é extremamente complexo, porque primeiro você tem que se amar, mas para você se amar, você precisa se conhecer, porque você não ama aquilo que você não conhece. Quando você não conhece, você está na paixão, né? A paixão é outra vibe, não tem nada a ver com amor. Amor é conhecimento, tanto é que você começa a namorar alguém, inicialmente é a paixão, né? Que pessoa extraordinária, que legal. Bate, borboletas no estômago, aquela coisa toda. Achei a pessoa perfeita, dura 2 semanas, daí você começa a cair na real. Que aquela pessoa tem coisas que te incomodam. E aí você vai decidir se você quer continuar com aquela pessoa mesmo com as coisas que te incomodam, se você, né, não quer mais aquilo. Quando você vai encontrando coisas que incomodam você naquela pessoa e mesmo assim você quer estar com aquela pessoa, isso é amor. Porque você está percebendo e você está lidando com aquilo. Então eu conheço, eu sei que essa pessoa tem essa dificuldade, eu vou procurar entender, eu sei que essa pessoa assim, eu vou tentar apoiar ela aqui. Aí você vai construindo uma relação de apoio. E aí o amor vai crescendo, porque é uma relação de apoio. Mas eu estou conhecendo aquela pessoa. Só que não adianta eu conhecer a outra pessoa se eu não me conheço, porque para eu me amar, eu preciso me conhecer. E pegando uma última frase de Jesus, que é extremamente impactante, quando ele está na cruz e Jesus fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, essas criaturas não se conhecem, eles não entendem. Na cabeça deles, eles estavam fazendo certo. Né? Aquelas pessoas que estavam lá torcendo pela crucificação de Jesus, não havia maldade nelas. Na cabeça daquelas pessoas, aquilo era o certo, era a cultura da época, né? Crucificar a pessoa no tempo do Império Romano comum, era a coisa mais normal do mundo. Eles era esporte praticamente, né? César tem uma batalha que ele vence, que ele vai crucificando os inimigos na estrada por 200 quilômetros. Imagina você andar 200 quilômetros, né? A maioria das pessoas andava a pé naquela época, 200 quilômetros você passando por pessoas crucificadas. Então isso era extremamente normal. Era o ser preso, né? Era o ser preso. Então, Jesus fala: ó, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Então a gente passa a vida sem saber por que a gente faz o que a gente faz. O Enneagrama vai te mostrar por que você faz o que faz. É aí que caberá você escolher. Não, tá bom assim, quero continuar assim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ok, show de bola. Não, eu posso mudar isso. Aí você tem as ferramentas para mudar. Perfeito. Que você encontre aí a melhor ferramenta para você participar desse processo interno de conhecimento de si, ter as melhores respostas para esse mundo todo aí que a gente tem no dia a dia, das convivências, das experiências, que você aproveite e encontre uma terapia que vai te ajudar bastante nesse processo. Por falar nisso, Alexandre, para finalizar, você atende toda a nossa região, onde as pessoas podem entrar em contato contigo, de que maneira? Então, eu dou treinamento em Toledo, Cascavel, Pato Branco, eu estou vendo uma turma em Palotina, tenho turma em Curitiba, o ano passado eu estive dando treinamento em São Paulo, lá no centro do Pablo Marçal, treinamento em Itajaí. O ideal é procurar ou nas redes sociais, @AlexandreHelfer26, ou pelo meu WhatsApp também, eu falo com as pessoas, é sempre um prazer, que é 4599101, 4599101 1374. 1374. Tem aí na tarja, tem também na descrição do vídeo. Fácil de encontrar. Ok. Muitíssimo obrigado por ter vindo. Fiquei muito feliz da tua companhia, também. de todos esses esclarecimentos aqui no Lapida. Obrigado pela oportunidade e obrigado a vocês que estiveram com a gente. Valeu, Alexandre. Abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente. Voltamos com mais Lapida.